Muito obrigado, grupo de louvor, Bruno. Bruno, é muito bom ver seu rosto, viu? Antigamente eu tenho cabelo que não parecia. É muito bom. Acredito ou não, eu tinha muito cabelo uma vez também. Muitos anos atrás. O nosso assunto hoje, por um lado, um pouco mais leve, graças a Deus. Acho que não aguentamos mais pauladas, embora sempre focando o fato de que Jesus é o único que consegue fazer com que nós homens sejamos o Adão que Adão nunca foi, e as mulheres a Eva, que Deus queria que ela fosse. Mas na plenitude do Espírito e da Palavra de Deus é possível, não perfeição, longe de nós, as vidas reconstruídas segundo a planta da Palavra de Deus. Hoje nós vamos mudar de foco um pouquinho, falar da família abençoada para abençoar, no relacionamento pai, filho, avô, neto. Talvez você nunca ouviu uma mensagem ou parte de uma mensagem voltada para os avós, mas a Palavra de Deus fala. É suficiente para tudo que precisamos e também temos uma palavra para nós. Antes disso, eu tenho duas palavras de propaganda que eu quero deixar com vocês. Em primeiro lugar, mesmo nós velhos, avós que nós somos, recentemente, de fato, menos de 4 semanas, lançamos o canal de YouTube, usando de fato o dinheiro dos livros para contratar o videógrafo da nossa igreja, especificamente na área do que nós vamos tratar hoje, respondendo perguntas de pais, principalmente, mas também de avós, sobre a criação dos filhos. Os assuntos mais diversos, e eu faço normalmente entrevista da minha esposa nesse programa. Nos assustou o retorno que nós obtivemos nessas primeiras 4 semanas. Já tem quase 2.300 inscritos no site, quase 80 mil minutos de assistência em menos de 4 semanas. Eu quero convidá-lo, especialmente vocês que estão educando seus filhos, logo nós vamos tratar também de adolescentes, jovens, tudo isso e outros assuntos, cada terça e cada sábado sai. Na sexta-feira, antes de vir para cá, gravamos mais 9 programas para o próximo mês, e isso, se Deus permitir, vai continuar. Esse é o endereço do canal, mas se você colocar Palavra e Família, ou Pastor Davi Merck, David Merck, alguma coisa, eventualmente vai aparecer. Por favor, faça inscrição, mas acima disso, divulgue para pessoas, porque o que nós estamos tentando fazer, o que muitas mães, especialmente, não têm, é uma senhora mentora, tipo 2, para investir como mestra do bem, como educar seus filhos, amar seu marido e cuidar da sua família. Então, especificamente, mas as perguntas são as mais diversas. Isso tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. Segunda palavra de divulgação, talvez seja chovendo molhado, vocês que vêm aqui todo ano. O seu pastor já fala, sempre fala, Bruno, Priscila também, ex-alunos como eles, mas talvez o familiar faz com que nós esqueçamos de tantas possibilidades que tem para edificar a sua família. Tanto no seminário bíblico, Palavra da Vida, como nos acampamentos, Palavra da Vida, clubes bíblicos, o ministério de terceira idade, a estância, tudo isso e muito mais. Mas falando especificamente do seminário, tem vários programas. Nos sábados, 12 sábados ao ano, tem cursos de duração de 2 sábados só, 6 módulos, pode fazer um, pode fazer todos e receber certificado em 1 ano de conclusão de curso, 3 anos de formatura mesmo, de um curso de preparação, CFTM, curso de formação teológica e ministerial. Nós temos um programa que, dentro das possibilidades, que eu sei que não é fácil, mas o investimento familiar. Eu já recruto pais que têm filhos de 3 anos de idade como projeto familiar, que foi o nosso projeto como família. Todos os nossos 6 filhos fizeram o curso chamado CLD, Curso de Liderança e Discipulado de 1 ano, preparatório antes da faculdade.
onde de 50% a 70% dos nossos filhos jovens criados em boas igrejas estão perdendo a fé que tinha quando entraram na faculdade. Esse ano era equipá-los a evangelizar, defender a sua fé, ter respostas racionais e bíblicas pela sua fé. Um ano. Nossos filhos tiveram culto doméstico praticamente todos os dias da sua vida até sair de casa, mas era muito importante eles fazerem isso. Não tem que ser aqui, nós temos cursos ao redor do mundo. O próprio Daniel, filho do pastor Darcy Denise, está na Hungria, tem na Flórida, tem em Nova York, tem na Coreia do Sul, em inglês, tem na Ucrânia, tem em Uganda. Pode mandar seu filho longe se quiser, mas um ano para transformar sua vida. Isso junto com cursos teológico ministerial para preparar pastores mesmo. Esse outro curso é mais, ou quem trancou um ano de faculdade, ou antes mesmo de entrar. E os outros cursos normais, que já há mais de 50, o ano que vem 55 anos, estão preparando pastores que nem os seus, para serem espalhados no mundo inteiro. E também até cursos de mestrado nós temos. Pode falar conosco depois, também os seus pastores que conhecem bem. Um tempo atrás eu ouvi a história que eu não canso de contar, sobre uma mãe sozinha, educando 2 filhos muito moleques, difíceis demais. Um de 4, 5 anos de idade, outro com 10 anos de idade, e a mamãe não sabia mais o que fazer com esses 2 filhos. Quando ficou sabendo que um novo pastor entrou na igreja que ficava encostada na casa dela, na esquina da cidade, e esse pastorzão, homem de quase 2 metros de altura, mais de 100 quilos, uma voz muito grossa, nos seus outros ministérios tinha muito sucesso com crianças delinquentes. A mamãe não fez nada. Marcou 2 encontros no gabinete do pastor. Enquanto o filho mais velho estava na escola, o filho caçula estaria lá com o pastorzão e vice-versa. Chegou o dia, a mamãe levou o filho caçula lá para o gabinete enorme do pastor, fez ele sentar numa poltrona que quase o engoliu, atrás da mesa, aquele pastor sentado, e a mamãe falou: assim que o pastor terminar contigo, volta correndo para casa. E saiu. O menino olhou para o pastor e simplesmente falou para ele: rapaz, onde está Deus? O menino não sabia o que responder. Nunca tinha feito um curso de teologia. O pastor repetiu a pergunta: meu jovem, onde está Deus? O rapaz começa a gaguejar alguma resposta. O pastor levanta-se com seus 2 metros, aponta o dedo no nariz do menino e diz para ele: meu filho, onde está Deus? E o moleque não aguenta, ele levanta-se e sai correndo do gabinete do pastor, se enfia debaixo da sua cama, no seu quarto. É onde o irmão mais velho o encontra quando chega da escola. Puxa de lá, o menino sai ainda trêmulo, e o menino mais velho, o irmão dele, diz: meu, o que foi? O que aconteceu? Agora é a minha vez. Como foi? O que aconteceu? E o rapaz sai e diz para ele: meu, você não vai acreditar, Deus sumiu, e eles acham que foi a gente. Eu tenho uma boa notícia. Deus não sumiu. Graças a Deus. É nossa geração, nosso mundo. Nós jogamos Deus, a palavra dele, fora da janela, estamos reinventando as coisas e não está dando nada certo. Hoje nós encontramos pais, professores, não sei o que aconteceu, avós perdidos
inventando uma nova ologia para dar norte, vozes que se contradizem, e nós não entendemos nada, pessoas perdidas, com perguntas sem respostas. Dentro da nossa sequência que estamos desenvolvendo aqui, a ideia do amor que não se abala, já trabalhamos do papel do marido abençoado para abençoar a vida da sua esposa, com a vida de Cristo nele, a mulher abençoada, abençoando a vida do seu marido, com a vida de Cristo que está nela. Mas hoje nós queremos tratar um pouquinho da nossa saída desse lugar maravilhoso, esse tempo fantástico. Eu não imaginava uma resposta tão favorável, tão bonita da parte de vocês, mesmo com ensinamentos difíceis. Não quero que você saia daqui abraçando o mundo, eu vou fazer tudo isso, não. Pense em uma coisa, Deus já vai se agradar muito se cada retiro de casais, cada mensagem na igreja, nós mudássemos alguma atitude, alguma área da nossa vida. Pense na diferença que faria. O problema é que nós ouvimos, abraçamos o mundo e fazemos nada. Hoje queremos tratar de pais e avós abençoados para ser uma bênção na vida dos seus filhos e, por que não dizer, vice-versa. Os pais são abençoados para ser uma bênção na vida dos filhos e netos. Vamos pensar em primeiro lugar dos filhos que devem ser uma bênção. Talvez seja óbvio, mas às vezes nós os consideramos como praga. Quando nós os apresentamos, pessoas que não sabem, como pais de 6 filhos, isso aqui tem uma interferência aqui. Ninguém está mexendo, não, está tudo normal. As pessoas falam mais ou menos assim, como se fosse a praga bubônica em casa, cólera, ter filhos. Nas Escrituras, filhos sempre são bênçãos. Nós perdemos essa perspectiva do nosso mundo porque outras coisas tomam precedência. A nossa prosperidade, o nosso lazer, o nosso bem-estar. Claro que nós temos que pensar como nós vamos educar esses filhos. Mas à luz das Escrituras, olha o que diz Provérbios 10:1. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Pressupõe o texto de que nós criamos os nossos filhos para serem uma bênção. Não é só para nós, nossa aposentadoria, a escolha de um bom lar de idosos na nossa velhice. Nós criamos os nossos filhos para abençoar o mundo com a glória de Deus, com a beleza de Cristo. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Algo que nós temos que lembrar, que o nosso foco, o nosso alvo, agora estou falando para pais criando filhos, muitos avós hoje criando seus netos. É que o nosso objetivo final é que o filho seja uma bênção. Mas isso deve começar logo cedo. Quando o nosso filho chega lá na igreja para o seu culto, classe particular de crianças, nós queremos que quem trabalha naquela equipe, olha, Joãozinho está aqui, aleluia. E não, olha, Joãozinho está aqui, misericórdia. Mas Davi, é possível crianças de 2 anos com muita luta? É possível, mas ainda estamos em processo. Ao mesmo tempo, nós temos que lembrar que nós, como pais, somos limitados. Alguns pais, talvez um pouco masoquistas, autoflagelando, esquecem que tem pelo menos 3 fatores envolvidos na educação dos filhos. Nós chamamos isso o triângulo da sabedoria. Um dos programas que já gravamos do canal trata disso. O primeiro fator é a soberania de Deus. Nós intercedemos, nós oramos, não porque a nossa oração muda as coisas, mas que nós oramos para o Deus que muda as coisas. Seja você calvinista, arminiano, o fato de você orar, você deve crer que Deus tem todo o poder para mudar as coisas. Então nós oramos, mas Deus é um fator. Segundo fator é o que as Escrituras mais destacam. A responsabilidade de instrução dos pais. Nós intercedemos, porque Deus é soberano. Nós
desempenhamos nosso papel de instrução. No livro de Provérbios, os primeiros 9 capítulos, Provérbios é o manual de educação familiar. Tem sido muito ignorado em nossos dias, mas é o nosso manual para fazer isso, com foco no coração e ênfase em Cristo. É Provérbios. E o pai em Provérbios fala, 23 vezes ele clama para seu filho, Beni, Beni, filho meu, ouça, amarre a minha instrução no teu coração, como colar no teu pescoço, coroa na sua cabeça. O pai ensina. Provérbios 1:9. Essa é a nossa responsabilidade principal. Mas tem um terceiro fator. Muitos pais esquecem disso. Muitos pais, todos nós somos culpados, todos nós erramos e feio e muito com nossos filhos, fomos omissos, fomos passivos, injustiçamos o filho, nos tempos de ignorância, coisas que nós não sabíamos e chegou muito depois para nós, coisas que nós não temos controle. Mas nós esquecemos, em terceiro lugar, o terceiro fator é o filho. O filho jovem tem escolha. A estrutura do livro de Provérbios nos lembra disso, porque capítulos 1-9, o pai fala e muito, mas a partir de capítulo 10 até o final do livro, as encruzilhadas da vida são colocadas diante do filho. O filho sábio alegra o seu pai, mas o contraste do que se chama paralelismo antitético, o filho tolo é tristeza da sua mãe. Implícito é, filho, qual dos dois você será? O nosso filho tem que escolher. Alguns dos seus filhos escolheram mal. Nós temos uma filha que entrou na nossa família com 10 anos de idade, infelizmente, escolheu mal em muitos momentos. Nós podemos andar debaixo de uma nuvem preta e o que nós fizemos de errado, e nós temos que pedir perdão e fazer tudo que cabe a nós, mas tem hora que o filho tem que escolher, isso não é sua culpa. O texto que talvez mais destaca a ideia de que os filhos devem ser uma bênção, que nós criamos os filhos para ser uma bênção. Salmo 127 diz herança do Senhor. De novo agora, a esposa prudente é a herança do Senhor, e Ele concede filhos como herança, o fruto do ventre. Pense ontem à noite, aquelas frutas maravilhosas cobertas de chocolate, que prazer, que delícia. Os filhos são um galardão, prêmio. Hitler ganhou o prêmio agora pelo... Eu acho que isso para mim parece um pouco de suborno. Subornando a direção aqui para receber, mas tudo bem, o pastor fez então a meditação. Como é gostoso receber um prêmio, receber um galardão. É legal isso. Como flecha, aqui vem a metáfora principal, como flechas na mão do guerreiro. Nós enviamos nossos filhos para um mundo que provavelmente nós mesmos não conheceríamos. O ano de 2060, 2070. Se Jesus não voltar, nossos filhos continuam abençoando os confins da terra com a glória do Senhor. Vou dar de novo. O texto diz, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, porque os filhos se transformam na maior defesa do caráter do pai, quando pleitear contra os inimigos agora. O texto que nós conhecemos tão bem, mas nós sempre interpretamos da perspectiva de filhos obedecendo aos pais, mas todos que estão aqui são filhos também. E você sabe que Deus nos chama para sermos bênçãos na vida dos nossos pais. O meu pai faleceu esse ano, minha mãe muitos anos atrás.
O alvo que nós temos como filhos é ser bênção na vida dos nossos pais. Filhos, sejam obedientes a vossos pais, isso é para crianças ainda debaixo da autoridade dos pais, no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Essa ordem é repetida 9 vezes nas Escrituras. Se Deus fala uma coisa, tem que obedecer. 2 vezes importante, 3 vezes santo, santo, santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Uau, é muito importante. Mas Deus fala 9 vezes. Honra a teu pai e a tua mãe. Para alguns de nós é deleite, é delícia, é fácil, porque os pais desempenharam, mesmo com as imperfeições, o seu papel. Para outros é um dever, mesmo assim, não foi tão fácil. Isso transmite para as próximas gerações lições muito importantes. Vida longa sobre a terra. Não é uma promessa específica que nunca vai ter leucemia, câncer, outro problema, mas a longevidade do povo de Deus, a qualidade de vida, porque nós nos alinhamos de novo debaixo dos anciãos, daqueles nossos progenitores. E tem mais um texto que destaca essa ideia, que nós educamos os nossos filhos para ser uma bênção, e nós mesmos somos filhos criados e agora para abençoar os nossos pais. Eu gosto desse versículo que, infelizmente, muito tem se perdido. Lá escondido em Levítico 19, aquele capítulo que trata do amor a Deus e o amor ao próximo, nos dá algum subsídio para entender o que é isso, o amor ao próximo. E diz isso: diante das canas te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus. A maneira como nós nos relacionamos, abençoando os anciãos, os mais velhos, as autoridades, revelam o que nós temos sobre Deus, porque eu sou o Senhor. Se vovô e vovó chegam em casa e seu filho está no tablet, no videogame, viciado no celular ou outra coisa, e nem se levanta, passa, avô, vai. É uma vergonha isso. Quem ensine isso para os nossos filhos ser uma bênção na vida do vovô e da vovó somos nós. Pega esse tablet e guarda. Pega esse celular, esse smartphone do filho, desliga o desenho animado, seja que for. Na hora que chega, a mesma coisa com os pais. Nós temos filhos desconsiderando, isso não é bênção. Não é bênção para os filhos e não é bênção para os pais. Cabe a nós, a nossa geração, ensinar esses princípios e na igreja aqueles que não conhecem. Mas não é só isso. A nossa ênfase hoje é como nós como pais podemos ser bênçãos, desempenhando o nosso papel na vida dos filhos. O texto clássico de Efésios 6 continua naquela sequência que já vimos das mulheres, dos homens, tudo isso baseado na ordem de sermos cheios do Espírito e não de vinho. O Espírito Santo toma conta da nossa vida não de forma mística, mas quando Ele, autor da palavra, usa a palavra dele para informar o nosso coração, e quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós somos controlados pelo Espírito, nós somos cheios do Espírito. A maior evidência disso é no lar. Quando o apóstolo Paulo diz cheios do Espírito, logo em seguida ele desenrola, desencadeia um efeito dominó. Fala da mulher cheia do Espírito, fala do homem cheio do Espírito, fala dos filhos uma bênção, fala dos pais uma bênção. A maior evidência da plenitude do Espírito e da palavra é a sua família. Não é no louvorzão, isso é fácil. Não é na pregação, qualquer um faz isso. Não é o show, mas o lugar onde a máscara dourada cai, tão pesada, e o meu coração se expõe, é o lar onde Deus quer trabalhar. Nessa sequência, Deus fala para os homens, desculpa, homens de novo, pega no nosso pé, mas faz todo sentido. E vocês, pais, a palavra masculina no texto original, pateres, não provoquem, não incitem os seus filhos a irem
Efésios, ira associada ao pecado. Não crie condições favoráveis para seu filho não ser uma bênção, mas uma maldição, uma praga, um pecador. Mas crie-nas. Essa palavra de ternura, de afeto, foi usada até de uma ama, amamentando uma criança, mas está falando do pai. Tempo de quantidade, tempo de qualidade, envolvimento, investimento em disciplina e admoestação. É assim que nós abençoamos os nossos filhos. Eu quero tratar de 3 maneiras bem específicas de como isso acontece. Uma palavra para os avós. E tchau. Primeiro, nós abençoamos os nossos filhos alcançando o coração deles. Esse é o nosso foco. Os nossos filhos não são robôs que nós programamos e controlamos com controle remoto. Porque chega a hora que acaba a pilha. O filho está na escola, o filho está na igreja, o filho está no playground do apartamento, o filho está no quarto do seu amigo de outro apartamento. Esse vamos ver se nós alcançamos o coração. Agora, diferente de muitos, quase a maioria hoje, com teorias de educação de criança totalmente equivocadas, tratando a criança, como disse o filósofo John Locke, como uma tábula rasa, um quadro em branco, neutro, basta você, papai, chegar e escrever o que você quiser nele. Não. A Bíblia diz: estutice está amarrada ao coração da criança, Provérbios 22:15. Mas a vara da disciplina a afastará. O que é a natureza pecaminosa? Como? Eu tenho uma solução. Pega uma vara de bambu, escreva João 3,16 e use no bumbum do seu filho. Agora você levou a Cristo. Mas a disciplina expõe o coração. E agora nós apontamos para Cristo. Sem esse processo, o filho se torna sábio aos seus próprios olhos, termo proverbiano. E ele não precisa de Jesus. O que predomina hoje são teorias de condicionamento do comportamento do meu filho, ou em que eu torno o filho não somente um quadro neutro, mas um quadro positivo. O meu filho nasce com a sabedoria do mundo, nata do seu coração. Basta o filho descobrir a sua realidade, criar a sua própria educação. Não! Biblicamente, os pais que conhecem a Deus são aqueles que têm autoridade e conteúdo para transmitir para o filho, que tem que abraçar e crescer em sabedoria. Condicionamento de comportamento trata o nosso filho como se fosse um hamster, um ratinho dentro de laboratório, e associando, condicionando o comportamento com gorjeta, com suborno, com privação, castigo. Nós vamos treinando o filho como se fosse hamster. Para nós, o coração da questão é a questão do coração. O centro do ser, a essência da pessoa, o controle interno. Dá-me, filho meu, teu coração, os teus olhos se agradem os meus caminhos, diz o pai em Provérbios. O texto que mais conhecemos, talvez vamos ler juntos, projetado aqui em Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mas agora vem a pergunta: como? Deus, o único que é capaz de converter o coração do filho e transformar o coração de pedra em carne, pela nova aliança. Como eu faço isso? Eu não faço. Mas eu colaboro. Eu trabalho junto com Deus, de forma bíblica. Eu gostaria que a minha esposa
como mãe que levou vários dos nossos filhos a Cristo em situações assim, e junto comigo, que respondesse essa pergunta. Sem fórmulas, 7 chaves, 3 dicas. Mas como nós podemos, à luz da palavra de Deus, ministrar o Evangelho na esfera do coração? Por favor, preste muita atenção. Em primeiro lugar, precisamos manter o alto padrão de santidade que Deus nos dá. Vocês lembram do versículo: sede perfeitos como é o vosso Pai Celeste? Não sei se alguém já atingiu essa perfeição. É um padrão extremamente alto. E o padrão que Deus tem para os nossos filhos, a obediência, também é extremamente alto. Porque a obediência bíblica tem 3 características. Em primeiro lugar, a obediência bíblica é imediata. Isso significa que você fala uma vez em tom normal de voz e o seu filho deveria obedecer. Vocês lembram quando Deus tirou o povo de Israel do Egito? Eles passaram pelo deserto, chegaram bem na porta da terra prometida e Deus falou para levantar, subir, para entrar e possuir a terra. Só que eles ficaram com medo. Falaram, não vai dar certo. Tem gigantes na terra, nós não vamos conseguir. Então Deus falou, pela falta de obediência, a disciplina. 40 anos no deserto. Aí eles reagiram igual aos nossos filhos. Não, agora então eu vou. E Deus falou, não, já é tarde demais. Obediência imediata. A segunda característica da obediência é que ela é inteira, é por completo. Então, se você deu uma ordem de limpar o quarto, de comer o que está no prato, seja lá o que for, é para fazer de forma completa. Lembra quando Deus deu uma ordem para o rei Saul de acabar por completo, para aniquilar os amalequitas? Só que Saul teve uma ideia melhor. Ele poupou o rei e o melhor do gado para sacrificar a Deus, óbvio, tudo. Mas essa desobediência foi o suficiente que Deus tirou dele o reinado. Não foi uma obediência parcial, foi uma desobediência. E a terceira característica é mais difícil ainda, porque a obediência bíblica é interna. É de coração, com um sorriso no rosto, com a atitude correta. Lembra quando Jesus falou, este povo me louva com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Bom, vocês olham para isso daí, devem pensar, existe isso em algum lugar na terra, uma obediência dessa? E eu estou aqui para dizer para vocês, isso daqui não é difícil. Não é. É impossível. Vocês ficaram com medo, né? É impossível isso daí. Ninguém consegue obedecer dessa forma. Eu certamente não consigo, meu filho também não consegue. Então, nós que somos adultos, lógicos, nós pensamos assim, não faz sentido eu exigir algo impossível do meu filho. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos o padrão que Deus colocou lá no alto e nós diminuímos. Então, eu falo uma vez, eu falo a segunda vez, estou contando, 1, 2, e meio que vai. Né? E era para limpar o quarto, guardar todos os brinquedos. Ficou um embaixo da cama, outro atrás da porta, mas bom, já ajudou bastante, né? E ele não xingou, não bateu o pé, só fez assim. Mas é bem melhor do que as outras crianças da igreja, do meu prédio, da escola, então eu aceito isso como obediência. Qual o problema? Quando eu diminuo a obediência numa altura em que meu filho é capaz, por si mesmo, atingir, ele se torna, sabe os seus próprios olhos, ele pensa que está conseguindo, ele não precisa de Jesus. Mas quando eu exijo obediência imediata, inteira e interna, em algum momento meu filho vai cair numa frustração e ele vai falar assim, mas não dá, eu não consigo. Eu falo, exatamente, filho, você não consegue.
A mamãe também não consegue. E é nesse ponto que eu mostro a incapacidade do nosso filho de atingir a meta de Deus e apontar então ao único que é capaz, ao único que consegue. Filho, foi por isso que Jesus veio. Porque você não consegue obedecer da forma correta, eu também não consigo obedecer da forma correta. E agora meu filho entende a necessidade do coração dele, que ele não é capaz, e nós então apontamos a cruz de Cristo e a salvação que ele nos oferece. E o processo continua, a mesma coisa, porque mesmo depois do nosso filho salvo, ele continua sendo pecador, igual eu continuo sendo pecadora. Mas o processo é o mesmo, filho, você não consegue. Mas Jesus consegue, e Ele quer viver a sua vida através de você. Então nós ensinamos o que é viver numa dependência, deixando Jesus viver sua vida através dele. Esse processo tem um nome: Evangelho. É pregar o Evangelho para o nosso filho, para nós mesmos, o Evangelho da salvação e o Evangelho da santificação. É um processo contínuo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Deus em Cristo Jesus fez Jesus pecado no nosso lugar para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. O Evangelho não é só para o incrédulo da esquina. O Evangelho é para todo dia, para todos nós. E esse processo constante de discipulado, de investimento, de tempo, sondando o coração do filho. Quando cresce, já abraçou Jesus como seu Salvador, mas você vê aquela atitude de olhos arregalados, a tarefa mal feita. É hora de chamar o filho de volta e trabalhar o coração. Isso é muito tempo, gente. Não podemos terceirizar isso. É a coisa mais importante que você faz como mãe e como pai. Como sermos uma bênção na vida dos nossos filhos? Em primeiro lugar, alcançando o coração. Em segundo lugar, inculcando a palavra no coração. O texto clássico que diz isso, vocês já conhecem bem, de Deuteronômio capítulo 6, lembra Israel, mas todo o resto da Bíblia pressupõe essa ideia. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, sui generis, não tem concorrente. Ele quer o nosso coração. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, papai, de toda a tua alma, mamãe, de toda a tua força, como pais. O exemplo e o ensino. E essas palavras que hoje te ordeno, papai e mamãe, estarão no teu coração. E agora vem. E tu as inculcarás. A palavra original foi usada de uma flecha também, afiada repetidas vezes, para ser lançada e penetrar o coração da caça. Aqui fala da palavra de Deus preparada por nós como pais para atingir o coração do nosso filho, a palavra certa, na hora certa. Não é ler Ezequiel 40 a 48 sobre o templo milenar para o nosso filho de 3 anos de idade. Não é papai chegando do serviço, mamãe com bebiolo debaixo do braço,